dia, caros amigos e membros. Quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 18, que diz: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esta passagem bíblica vem e nos traz as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram também repassadas por sua vez ao apóstolo João em Apocalipse. Através destas palavras, Jesus Cristo relembra a cada um de nós que Ele é o Senhor da vida e da morte, que Ele veio a este mundo, testemunhou, ensinou sobre o aspecto da fé. Mas Ele padeceu, sofreu, passou pela morte. E depois disso Ele ressuscitou. E hoje está junto para com Deus na glória da eternidade. Mas mesmo assim Ele nos assiste, nos fortalece e nos ampara pelo poder do Espírito Santo. Trouxe essa passagem bíblica porque lá Jesus vem e fala sobre a morte, que Ele tem poder sobre ela, que Ele tem autoridade sobre o mundo dos mortos. Infelizmente, as notícias atuais não são nada animadoras, pois o nosso país, aqui no Brasil, cresce e muito o número de mortes por causa do Covid-19. São muitas pessoas que estão falecendo. E só o Trino Deus ainda sabe o quantos vão ter que padecer e passar por esse mal. E é nesse sentido a importância de relembrarmos que para nós é a morte. Existem pessoas que ficam desesperadas, pois para elas a morte é o fim de tudo. Como pessoas cristãs, nós cremos que assim como Jesus ressuscitou, que todos aqueles que creem, que confiam nele, também haverão de ressuscitar e de estar com ele na vida eterna, nos céus. E nesse sentido, como cristãos, é importante pararmos e pensarmos: como eu estou refletindo sobre este assunto com a minha família? Eu falo sobre a morte? Eu deixo claro o que eu quero que aconteça com os meus bens? Eu deixo claro qual é a fé que eu tenho? Um outro aspecto: será que eu estou instruindo as minhas crianças, os meus pequeninos, para que eles também reflitam sobre esse assunto? Quantas são as famílias que não permitem que as suas crianças vão a um velório, que vão junto a um sepultamento, pois simplesmente dizem: eu não quero que eles tenham noção do que acontece. Eu não quero que eles sofram. Só que, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a morte bate na porta de todas as famílias. Nós podemos escapar durante o período, mas mais cedo ou mais tarde, como eu já disse, ela aparece. E aí muitas vezes, se a criança não foi preparada, se ela nunca foi colocada diante desse tema, a reação é bem pior. É importante conversarmos sobre as crianças sobre este assunto. Muitos pais usam a comparação de estrelas, de que a pessoa que faleceu virou uma estrelinha, está no céu. Outros ensinam as crianças de que a pessoa que faleceu está dormindo até que Jesus a chama e ela acorda para viver com ele na eternidade. De uma forma ou de outra, precisamos ensinar as crianças. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar a elas que a morte não é algo ruim para a pessoa que faleceu, que ela está bem guardada, que ela está resguardada no amor e no cuidado do Trino Senhor. E as pessoas que ficam, estas sofrem, padecem pela saudade, pela tristeza, mas que elas não estão sozinhas, que o Trino Deus, através do poder e do agir do Espírito Santo, nos aquece, nos dá força, ânimo e coragem para vivermos, apesar da saudade, apesar da tristeza que nós sentimos. E algo que precisamos relembrar, que independente da nossa idade, precisamos ter fé, crer em Jesus Cristo,
como bem nos lembra o livro de Apocalipse. Ele é o Senhor da vida e Ele também é o Senhor da morte. Se nós nesta vida cremos nele, também precisamos crer que na outra vida, na vida eterna, Ele estará conosco e Ele nos resgatará por aquilo que Ele fez na cruz para nos dar a vida eterna. Não depende das nossas ações, não depende das nossas obras, mas depende sim da nossa fé e da nossa confiança nele. Sejamos adultos ou crianças, sempre vamos crer em Jesus, em vida e na morte. Que este possa ser o nosso lema e que possamos continuar firmes e fortes, falando com naturalidade sobre a morte, mas acima de tudo, falando com fé e esperança. Amém.